Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Vamos continuar dando onde a gente parou da última vez? Quando você está cumprindo um dever, os resultados surgem a partir disso. Não há nada de errado em aceitá-los. A Bhagavad Gita nunca disse que não haverá fruto, resultado para nossas ações. Além disso, ela nunca nos aconselhou a renunciarmos ao fruto de nossas ações. Incapazes de compreender adequadamente esse conceito de renúncia aos frutos das ações, karma phala tyaga, várias pessoas recorrem à renúncia às próprias ações, karmas. Em que extensão as ações, karmas, devem ser executadas? Enquanto o processo de cozimento continuar, a lenha será necessária. Depois que o processo de cozimento está concluído, não há necessidade de lenha. Similarmente, enquanto estivermos em processo de reconhecimento do segredo da ação ou do segredo do resultado de nossa ação, o cumprimento de nossos deveres é essencial. Outro ponto importante a ser notado é, para renunciar ao fruto de nossa ação ou à própria ação, para desenvolver sabedoria, gnana, ou meditação, dhyana, de fato, para todas as coisas, o amor, prema, é importante. Nesse contexto, o caráter, sila e a boa conduta, sadachara, foram mencionados. Esses são os indicadores da verdade, satya. Verdade, satya, justiça, dharma ou paz, shanti, não são características distintas. Todas elas se baseiam no amor, prema. O amor, prema, quando resulta em ação, torna-se justiça, dharma. O amor, prema, quando associado à compreensão, torna-se paz, shanti. É por isso que se diz que para alcançar os valores de verdade, satya, justiça, dharma e paz, shanti, o cultivo do amor é muito necessário. Vou reler. Quando você está cumprindo um dever, os resultados surgem a partir disso. Não há nada de errado em aceitá-los. A Bhagavad Gita nunca disse que não haverá fruto, resultado, para nossas ações. Além disso, ela nunca nos aconselhou a renunciarmos ao fruto de nossas ações. Incapazes de compreender adequadamente esse conceito de renúncia aos frutos das ações, karma phala tyaga, várias pessoas recorrem à renúncia às próprias ações, karmas. Em que extensão as ações, karmas, devem ser executadas? Enquanto o processo de cozimento continuar, a lenha será necessária. Depois que o processo de cozimento está concluído, não há necessidade de lenha. Similarmente, enquanto estivermos em processo de reconhecimento do segredo da ação ou do segredo do resultado de nossa ação, o cumprimento de nossos deveres é essencial. Outro ponto importante a ser notado é, para renunciar ao fruto de nossa ação ou à própria ação, para desenvolver sabedoria, gnana, ou meditação, dhyana, de fato, para todas as coisas, o amor, prema, é importante. Nesse contexto, o caráter, sila, e a boa conduta, sadachara, foram mencionados. Esses são os indicadores da verdade, satya. Verdade, satya, justiça, dharma ou paz, shanti, não são características distintas. Todas elas se baseiam no amor, prema. O amor, prema, quando resulta em ação, torna-se justiça, dharma. O amor, prema, quando associado à compreensão, torna-se paz, shanti. É por isso que se diz que para alcançar os valores de verdade, satya, justiça, dharma e paz, shanti, o cultivo do amor é muito necessário. Sairá.
Sairam, esse conceito de renúncia aos frutos das ações, agora me deixou confusa aqui no texto. Acho que eu não. Acho não, com certeza, eu não compreendo bem esse significado, né? O Baba colocou aqui uma dúvida, porque eu sempre pensei, né, que essa renúncia aos frutos significava entregar os frutos a Deus. E também uma coisa que a gente é óbvia de ver é que nós não temos controle sobre os frutos das ações, né? O máximo que a gente consegue, né, o que a gente acha que consegue é controlar a ação, mas o resultado não, né? Está nas mãos de Deus. Então, se pudesse falar um pouco sobre isso, se você compreende melhor o que o Baba quer dizer com essa renúncia aos frutos, que ele aqui até está dizendo que a gente não deve renunciar aos frutos, eu entendi assim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Rubens. Sairam. Sairam. É o que eu entendo, assim, principalmente pegando o Gita Vahini, é que o Sai Baba propõe é que a gente renuncie ao desejo pelos frutos, né? A gente faça uma ação, mas não esteja ansioso pelos frutos, pelos resultados, né? Mas não quer dizer que não vai ter resultados, né? Os resultados vão aparecer. Como você disse, a gente não tem controle sobre o resultado. E a gente não precisa renunciar aos frutos, no sentido de, faço um bolo de chocolate, quando o bolo está pronto, eu vou, pego e jogo ele fora, né? Foi assim que eu entendi, né, como o Sebaba colocou aqui. Não é que você vai descartar os frutos, né? É mais uma atitude mental mesmo, né? Sai, né? É interessante que ele também fala que alguma coisa do tipo que até a gente entender os segredos da ação, né, e dos frutos da ação, a gente precisa cumprir com os nossos deveres, né? Ele fala algo assim também. A gente está num processo, né, de aprendizagem, né, de despertar, né, para a realidade, né? Então, os nossos sadhanas, cumprir os nossos deveres é muito importante. Sério, né? Vou continuar então. O Senhor Krishna, portanto, nos exortou a cultivar o amor para alcançá-lo. Ele também disse: Meu querido devoto, Bhakta, suas mãos são pequenas. Empreenda meu serviço com essas pequenas mãos. Seus olhos são tão pequenos e minha criação é tão vasta.
Você está tentando olhar para um universo tão vasto através desses olhos. Você está tentando me alcançar andando com seus dois pequenos pés. Não adianta fazer todos esses esforços por meio de seus órgãos de ação, Carmendrias. Você também tem um coração dado a você por Deus. Instale-me firmemente em seu coração. Se você for capaz de fazer isso, não haverá necessidade dessas ações. Não é necessário fazer práticas espirituais, sadhanas, separadas, para renunciar ao fruto de suas ações, karma phala tyaga. Quando você se tornar meu devoto, cantar meu nome, me contemplar, meditar em mim e se engajar em meus pensamentos, em todos os momentos e em todos os lugares, então eu cuidarei de tudo para você. Vou reler. O Senhor Krishna, portanto, nos exortou a cultivar o amor para alcançá-lo. Ele também disse: Meu querido devoto, Bhakta, suas mãos são pequenas. Empreenda meu serviço com essas pequenas mãos. Seus olhos são tão pequenos e minha criação é tão vasta. Você está tentando olhar para um universo tão vasto através desses olhos. Você está tentando me alcançar andando com seus dois pequenos pés. Não adianta fazer todos esses esforços por meio de seus órgãos de ação, Karmendrias. Você também tem um coração dado a você por Deus. Instale-me firmemente em seu coração. Se você for capaz de fazer isso, não haverá necessidade dessas ações. Não é necessário fazer práticas espirituais, sadhanas, separadas, para renunciar ao fruto de suas ações, karma phala tyaga. Quando você se tornar meu devoto, cantar meu nome, me contemplar, meditar em mim e se engajar em meus pensamentos, em todos os momentos e em todos os lugares, então eu cuidarei de tudo para você. Saira. Sério, é, Sai Baba ele está botando aqui o quanto que a gente às vezes não entende, né, o nosso papel aqui, né, assim, como alma individual, né? Ele fala assim, você tem as mãos pequenas, olhos pequenos, né? Entendo assim que ele está falando com a gente aqui, eu assim que ainda não cheguei nessa compreensão real da unidade, né? Tem a compreensão intelectual, mas ela não leva a muitos lugares. A gente tem que ter a experiência para ter realmente esse entendimento, né? Dizer que de fato a gente tem esse conhecimento. E eu acho que ele está falando aqui para as pessoas assim como eu aqui, né? Então, a gente tem essa compreensão de que o nosso poder de qualquer coisa, se a gente ficar só na alma individual como referência, ele é muito pequeno. Mas o nosso esforço, né, não é ver o universo, não é fazer as obras enormes, é instalar Deus no nosso coração. Né? Porque aí a gente vai ser a mão de Deus, né, o tudo de Deus. A gente vai estar um com Deus. Né? É um caminho que ele está apontando aqui, né? É um caminho da entrega. Mas também e mesmo isso, é aquela coisa que ele falou antes, né? A gente não tem que fazer isso esperando resultado de ter iluminação, resultado. Eu vou fazer isso e aí eu vou me iluminar nessa vida. A gente não sabe, não é esse o fato, não é esse o propósito da ação, né? A gente tem que fazer a ação sem esperar pelos resultados, mas os resultados vão vir.
A gente não deve criar aquela ansiedade, né, pelo resultado, que é essa ansiedade, essa vontade de algum tipo de resultado é que nos leva à frustração, né? Ah, em tanto tempo que eu faço isso e não consegui, né? Essas coisas que a gente fica se lamentando, em que é, enfim, acho que aqueles exemplos, né, das flores e tudo é perfeito, porque a flor é linda, né? E ela vai virar um fruto. E ela pode ser comida, a própria flor, antes de virar um fruto, né? E é isso aí. Mas ela não vai deixar de florir. A planta não vai deixar de florir porque a flor pode ser comida. Ou porque ela está no meio de seres. Aí, tem muitos animais aqui que gostam de comer a flor que eu dou, então é melhor eu esperar eles passarem para minha segurança. Não, chegou a hora, elas dão a flor. Se vai ser comido, se não vai ser, se vai virar fruto, é outra coisa, né? E aí, virando fruto, vai virar o fruto e aí eu vou expandir minha descendência e não sei o quê, né? E se o fruto for comido, né? Pode ser que não seja expandido a descendência. Então, essas coisas acontecem, os resultados vão vir, mas a planta, por exemplo, ela não age esperando alguma coisa. Então, alguma coisa dentro do ser humano, né? Do ser humano que faz com que ele crie essa expectativa toda, né? Então, vou fazer algo com minhas pequenas mãos que seja grandioso. Não, você não vai, eu acho que é o que você está colocando aqui. Se você não tiver instalado Deus dentro do seu coração, se não tiver feito essa prática, essa ação, né? Esse esforço, você pode fazer o que você quiser com suas mãozinhas, que vai continuar sendo uma coisinha, né? Então, a gente tem que buscar fazer o que você vai estar orientando aqui, né? Sairá. Sairam, eu entendo aqui que ele está dizendo que o mais importante é o amor, inclusive como uma continuação do parágrafo anterior, né? Então, ele fala, né, de instalarmos Deus firmemente em nossos corações. Aí sim, nossas ações, né, elas serão ações corretas, não ações divinas. E ele fala sobre, né, que nem haverá necessidade dessas práticas espirituais, né? A partir do momento em que a gente instala Deus no nosso coração, né? E eu entendo que a gente naturalmente se torna um devoto, né? A gente só pensa em Deus, né? Canta os seus nomes, como ele diz aqui, né? Medita nele e tal, o tempo inteiro com Deus no estar o tempo inteiro com Deus, o pensamento em Deus, né? As ações entregues a Deus. Esse é o objetivo, que só através do amor por Deus é que a gente consegue, né? Eu acho que todos os sadhanas, inclusive, são para nós percebermos isso, o amor de Deus, essa nossa união com Deus. Quando a gente perceber isso, estiver unido a isso, a nossa própria vida é naturalmente um sadhana, né? Um pensar constante em Deus, um louvá-lo, estar o tempo todo nessa união, Sairam.
Sério. Vamos continuar então? Para empreender esse esforço dedicado, Dhrida Diksha, você deve ter uma resolução firme, Dhrida Nischaya, e uma fé inabalável e total. Sem isso, não é possível alcançar a bem-aventurança divina. Deus é a encarnação da plenitude, Paripurna. Para alcançar esse princípio da plenitude, Paripurna Tattva, você deve desenvolver uma mente plena, com plena fé. Quando ele é pleno e você não é pleno, não pode haver nenhuma empatia entre vocês. Para alcançar o Deus pleno, Paripurna, se nós não cultivarmos sentimentos de plenitude, Paripurna Bhava, nós nos tornaremos Bhagavadidrohis, traidores da divindade. Assim, nós estaremos manchando a imagem de Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, que seus pensamentos sejam puros e profundos, fluindo de um coração puro. Aproxime-se dele com amor pleno e incondicional, Paripurna Prema. Deus afirmou que ele é mais querido para aquele que o adora e o serve. Bhajatam Priyo. Vou reler. Só um instantinho. Vai não. Para empreender esse esforço dedicado, Dridha Diksha, você deve ter uma resolução firme, Dridha Nischaya, e uma fé inabalável e total. Sem isso, não é possível alcançar a bem-aventurança divina. Deus é a encarnação da plenitude, Paripurna. Para alcançar esse princípio da plenitude, Paripurna Tattva, você deve desenvolver uma mente plena, com plena fé. Quando ele é pleno e você não é pleno, não pode haver nenhuma empatia entre vocês. Para alcançar o Deus pleno, Paripurna, se nós não cultivarmos sentimentos de plenitude, Paripurna Bhava, nós nos tornaremos Bhagavadidrohis, traidores da divindade. Assim, nós estaremos manchando a imagem de Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, que seus pensamentos sejam puros e profundos, fluindo de um coração puro. Aproxime-se dele com amor pleno e incondicional, Paripurna Prema. Deus afirmou que ele é mais querido para aquele que o adora e o serve. Bhajatam Priyo. Vou reler. Ah, não, já reli. Sério.
Saira, esse parágrafo me lembrou uma coisa que Sai Baba costuma dizer, né, que a graça de Deus está sempre presente, né? Deus não tem parcialidade nenhuma. Vou até dar um exemplo da fogueira, né? A fogueira está ali e qualquer um que se aproxime da fogueira vai se aquecer. Os que escolherem permanecer longe vão ficar com frio. É como se tá tudo em nossas mãos, na verdade. Se a gente tiver pensamentos e sentimentos voltados para Deus, Deus está disponível, né? Se a gente tiver essa fé plena que Sai Baba coloca, né? A gente alcança o pleno que é Deus. É simplesmente para onde a gente volta nossa mente, nosso coração. Onde está o nosso tesouro, né? Sairá. Sairá, vou continuar então. A Bhagavad Gita nos exortou: não odeie ninguém. Adveshta Sarva Bhutanam. Um aspirante espiritual, sadhaka, com esses pensamentos puros, é o mais querido para Deus, diz a Bhagavad Gita. O homem possui todas essas qualidades em plenitude em si mesmo. Mas ele não está fazendo nenhum esforço para reconhecê-las e manifestá-las em seu comportamento. Ele está perdendo seu tempo em atividades mundanas mesquinhas. Portanto, o homem deve se engajar na busca de verdades profundas. Todas as nossas ações e pensamentos no mundo externo também devem ser direcionados para o caminho interno. Somente então nós seremos capazes de compreender a unidade entre os caminhos externo e interno. Quando nós compreendermos esse princípio, nossa vida será cheia de sentido. Nós devemos acreditar na verdade de que o amor é o fator mais importante no caminho da devoção, Bhakti Yoga. A verdade hoje está confinada apenas a conversas vazias. Não, ela deve se fundir e se tornar parte integrante dos seus pensamentos. Você deve sempre cultivar pensamentos bons e verdadeiros. Quando você começar a pensar com amor puro, a verdade que é inerente a você emergirá. A fonte para a verdade, Satya, a justiça, Dharma, a paz, Shanti, e a não violência, Ahimsa, é o amor, Prema. Esse é o local de nascimento de todos os outros valores humanos. Amor é tudo. Deus é amor e amor é Deus. Portanto, cultive o amor e expanda seu pequeno ser ao infinito. Tente fundir-se nesse supremo ser. Essa é a essência do caminho da devoção, Bhakti Yoga. Prashant Nilayan, 10 de agosto de 1984. Vou reler. A Bhagavad Gita nos exortou: não odeie ninguém. Adveshta Sarva Bhutanam. Um aspirante espiritual, sadhaka, com esses pensamentos puros, é o mais querido para Deus, diz a Bhagavad Gita. O homem possui todas essas qualidades em plenitude, em si mesmo.
mas ele não está fazendo nenhum esforço para reconhecê-las e manifestá-las em seu comportamento. Ele está perdendo seu tempo em atividades mundanas mesquinhas. Portanto, o homem deve se engajar na busca de verdades profundas. Todas as nossas ações e pensamentos no mundo externo também devem ser direcionados para o caminho interno. Somente então nós seremos capazes de compreender a unidade entre os caminhos externo e interno. Quando nós compreendermos esse princípio, nossa vida será cheia de sentido. Nós devemos acreditar na verdade de que o amor é o fator mais importante no caminho da devoção, Bhakti Yoga. A verdade hoje está confinada apenas a conversas vazias. Não, não. Ela deve se fundir e se tornar parte integrante dos seus pensamentos. Você deve sempre cultivar pensamentos bons e verdadeiros. Quando você começar a pensar com amor puro, a verdade que é inerente a você emergirá. A fonte para a verdade, Satya, a justiça, Dharma, a paz, Shanti, e a não violência, Ahimsa, é o amor, Prema. Esse é o local de nascimento de todos os outros valores humanos. Amor é tudo. Deus é amor e amor é Deus. Portanto, cultive o amor e expanda seu pequeno ser ao infinito e tente fundir-se nesse supremo ser. Essa é a essência do caminho da devoção, Bhakti Yoga. Sairam. Sairam. É interessante, né, quando o Baba mostra que a verdade e o amor estão intrinsecamente ligados, né? Que uma coisa não pode ser desassociada da outra. E a gente, no momento que o planeta está precisando tanto de paz, né, que urge paz para o planeta, e a gente percebe que um dos motivos dessa falta de amor para que haja paz vem da falta da verdade, né? Das manipulações, ou então uma palavra que eu não gosto de dizer, que eu acho que é a primeira vez que eu estou usando esse jargão, narrativas, né? Não sei, que parece que esse termo que se usa muito agora, narrativas, ela fica tentando trazer meias verdades como se fossem verdade de fato, né? E a verdade é verdade, ponto. Não existe meia verdade. O que pode ter é um olhar diferenciado. É uma interpretação um pouco diferenciada, mas a verdade é verdade por si só, independente do que a gente imagina, né? Do que a gente crê. O céu, quando o dia tá um dia sem nuvens, está um dia claro, o céu é azul. E ponto. Não sei, no caso, esse exemplo não serviria para um daltônico, né? Mas o daltônico é o problema do verde com vermelho, não é isso? Mas digamos que fosse esse o caso, né? Então, o daltônico, né, hipoteticamente, desculpem a bobagem que eu estou falando, mas o daltônico, ele não conseguiria ver, ele não estaria mentindo que ele não estava vendo a cor do céu como ela é. Não seria mentira dele, né? Mas a verdade é que o céu é azul, independente dele não ter condições de enxergar a cor que o céu tem. E a humanidade está faltando isso, né? Eu acho que a falta da verdade que está criando tanto desamor, e esse desamor está se transformando em intrigas, em falta de paz, que é o oposto daquilo que os avatares vêm trazendo no planeta, né? E o mais interessante disso é que, na grande maioria das vezes,
se coloca o santo nome de Deus em vão no meio dessas histórias. Saira. Sairão. É interessante que o Swami coloca aqui que a fonte, né, para os valores todos, né, é o amor. Ele coloca aqui a fonte para a verdade, a justiça, a paz, a violência é o amor, prema. Então, é necessário, né, a gente realmente, como ele fala aqui, né, mergulhar fundo, né, na nossa verdade interior, porque a nossa natureza é amor, né? E por que a gente está, como a Ana colocou aqui, enquanto sociedade se distanciando disso e criando guerras desnecessárias? Para mim, todas as guerras da modernidade, elas são desnecessárias. São guerras por poder, não são guerras por justiça, como a gente já, né, teve exemplos na história, até que, né, Deus, né, Krishna participou de guerras. Mas as guerras hoje elas são guerras parciais, elas são guerras por grupos de poder. E é muito triste, e como a Ana mesmo falou, toda essa insensibilidade é falta de conhecimento da verdade, dessa verdade que só existe um ser, todos somos um. Que essas aparências é o jogo da ilusão, né? É como Deus, né? Exemplo clássico, Deus numa sala de espelhos, né? Quando a gente, até o Baba fala aqui nesse mesmo parágrafo, né, dessa coisa da gente entender a unidade entre o interno e o externo, fazer coisas externas visando o interno, porque o interno, né, fora a ilusão da aparência, é que só há um ser. Quando a gente compreender isso, a gente não consegue ferir o outro, porque você tem, né, o conhecimento intrínseco de que você é o outro, que não há o outro, né? Não sei de forma de aparência, de funcionalidade, mas é tudo um só, e você não consegue mais fazer isso. Essa verdade é que falta, né? A gente acha que a gente pode ter compaixão pelo outro, aí vai do grau de compaixão que cada um pode ter, mas a verdade ela é inquestionável. Quando você sabe que o outro é você, não tem como. É a mesma coisa, eu vou atirar no meu dedo do pé, se meu corpo é uma unidade, eu vou sentir essa dor. Então, quando a gente não sente que a gente é o outro, não há essa compaixão, esse amor, essa fraternidade. Essas mensagens dos mestres, elas precisam ser muito disseminadas mesmo. Apesar de que, né, elas são antigas, né, mas a prática delas é que vai nos dando, né, o despertar, né, a percepção da verdade, né? Na verdade é prática, não é teoria, que o mundo está cheio de teorias, de filosofias, e a gente parece quase que não sai do mesmo, né? E estamos vivendo tempos muito difíceis, muito difíceis. Sairão. Sairá. Vocês tocaram em assuntos muito interessantes, né?
nas Upanishads fala que a verdade está além do alcance dos pensamentos e das palavras, né? Nem o pensamento, nem as palavras conseguem alcançar a verdade, conseguem alcançar Brahman, né? E isso se aplica não só à realidade suprema, mas a mesma realidade, né, ordinária à nossa volta, né? Quando você... a verdade está além de todas as narrativas, né? Mas quando você abre a boca e usa palavras, ou quando você usa palavras, né, você está criando uma narrativa e está projetando uma narrativa sobre a verdade, né? Porque a verdade está além das palavras. Então, mesmo quando você fala que o céu é azul, isso é uma narrativa, né? Porque o céu não é nem o céu, ele não é a palavra céu, e nem é a palavra azul, né? As palavras simplesmente apontam, né? As palavras têm sentido, né? As coisas não têm sentido, né? Porque as coisas não são palavras, né? Elas não apontam para algum sentido, né? E isso eu acho muito interessante, né? Porque normalmente no nosso convívio a gente cria narrativas e a gente acredita que uma delas é a verdade e as outras não são, né? Mas na verdade a verdade está além de todas as narrativas, porque ela está além das palavras, né? A Sueli deu também o exemplo da sala de espelhos, né? Por coincidência, eu estou acompanhando, assistindo uma série do Swami Jyotirmayananda, e ele usa muito esse exemplo. Esse é um dos exemplos que ele usa bastante, né? Para ilustrar. Ele falou que um cachorro entrou na barbearia e aí tinha espelhos paralelos, né? E aí primeiro ele viu um cachorro e, e aí olhou e começou a latir, e o cachorro, quando ele latia, o cachorro latia também. E aí depois ele percebeu que atrás dele tinha outro cachorro, né? E como os espelhos, quando estão paralelos, eles produzem uma infinidade de imagens, né? Ele começou a latir e começou a ver cada vez mais cachorros, estão todos latindo uns para os outros, né? E na verdade só tem um cachorro, né? E ele diz, né, que o que a gente está fazendo aqui, né, quando a gente se relaciona com as pessoas, é exatamente isso, né? Um latindo para o outro, e, e na verdade você está latindo para você mesmo, né? É, sobre essa questão toda da guerra, eu gosto muito daquele capítulo do livro do Shri Nisargadatta Maharaja. Acho que ele sempre. Eu até já compartilhei lá no nosso grupo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. É o capítulo 82 do livro Eu Sou Aquilo, Shri Nisargadatta Maharaja. Eu acho que talvez eu acho que até que eu vou ler um trechinho, aproveitando que a gente está com tempo sobrando hoje. É o capítulo 82, né? Aí são perguntas e respostas. Algum devoto, algum visitante lá perguntou e ele respondeu. Pergunta: está havendo uma guerra. Qual sua opinião sobre ela? Aí o Maharaja responde: num lugar ou noutro, de uma forma ou de outra, sempre há guerra. Já houve algum tempo em que não havia guerras?
Alguns dizem que é a vontade de Deus. Outros dizem que é a brincadeira de Deus. Ambas são formas de dizer que as guerras são inevitáveis e que ninguém é responsável. Pergunta: mas qual é a sua atitude? Qual é? Resposta: por que me impor atitudes? Não tenho atitude a que eu possa chamar de minha. Pergunta: certamente que alguém deve ser responsável por essa carnificina terrível e sem sentido. Por que as pessoas se matam umas às outras com tanta facilidade? Resposta: procure o culpado dentro de você mesmo. As ideias de eu e meu são as raízes de todo e qualquer conflito. Liberte-se delas e você estará fora do conflito. Pergunta: mas o que importa eu estar fora do conflito? Isso em nada afetará a guerra. Se sou a causa da guerra, estou pronto para ser destruído. No entanto, faz sentido que o desaparecimento de 1000 pessoas como eu não vá fazer com que as guerras deixem de acontecer. Elas não começaram quando nasci e não terminarão quando eu morrer. Não sou responsável. Quem é? Resposta: conflito e luta fazem parte da existência. Por que você não investiga quem é o responsável pela existência? Pergunta: por que você diz que existência e conflito são inseparáveis? Não pode haver existência sem luta? Não preciso lutar contra os outros para ser eu mesmo. Resposta: você, o tempo todo, luta contra os outros por sua sobrevivência, como corpo-mente separado, com nome e forma particulares. Para viver, você tem que destruir. A partir do momento em que foi concebido, você entrou em guerra contra seu ambiente, uma guerra inexorável de extermínio mútuo, até que a morte venha libertá-lo. Pergunta: minha pergunta continua sem resposta. Você está apenas descrevendo o que já sei, a vida e suas misérias. Mas você não diz quem é o responsável. Quando insisto, você joga a culpa em Deus, ou no karma, ou na minha avidez e no meu medo, o que só faz convidar mais perguntas. Quero a resposta final. Resposta: a resposta final é: nada é. Tudo é aparência momentânea no campo da consciência universal. A continuidade como nome e forma é apenas uma formação mental, fácil de ser dissipada. Pergunta: estou perguntando sobre o imediato, o transitório, a aparência. Aqui está a fotografia de uma criança morta por soldados. É um fato que o encara frente a frente. Você não pode negá-lo. Quem é responsável pela morte dessa criança? Resposta: ninguém. E todos. O mundo é o que ele contém. E cada coisa afeta todas as outras. Todos nós matamos a criança e todos nós morremos com ela. Cada acontecimento tem inumeráveis causas e produz inumeráveis resultados. De nada adianta manter um registro contábil. Nada é rastreável até sua origem. Pergunta: seu povo fala de karma e retribuição. Resposta: isso é apenas uma aproximação grosseira. Na verdade, todos nós somos criadores e criaturas uns dos outros, provocando e suportando a carga dos demais. Pergunta: então, os inocentes sofrem pelos culpados? Resposta: em nossa ignorância, somos inocentes, e em nossas ações, somos culpados. Pecamos sem saber e sofremos sem entender. Nossa única esperança é parar, olhar, entender e escapar da armadilha da memória, pois a memória alimenta a imaginação e a imaginação gera desejo e medo. Pergunta: por que eu imagino? Resposta: a luz da consciência passa através do filme da memória e projeta imagens em seu cérebro. Devido ao estado precário e desordenado de seu cérebro, o que você percebe é distorcido e colorido por sentimentos de gosto e aversão. Torne seu pensar ordenado e livre de nuances emocionais, e você verá as pessoas e as coisas tais como elas realmente são, com clareza e caridade. A testemunha do nascimento, da vida e da morte é uma só. Ela testemunha dor e amor, pois, apesar de a existência na limitação e na separação ser dolorosa, nós a amamos. Nós a amamos e odiamos ao mesmo tempo. Lutamos, matamos, destruímos vidas e bens materiais.
E, no entanto, somos afetuosos e prontos a nos sacrificar. Cuidamos da criança com carinho depois de torná-la órfã. Nossa vida é cheia de contradições. E, no entanto, nós nos agarramos a ela. Esse agarrar-se está na raiz de tudo. Entretanto, ele é totalmente superficial. Agarramos-nos a algo ou a alguém com toda a nossa força e, no momento seguinte, o esquecemos. Como uma criança que esculpe bolos de areia e depois os abandona sem hesitar. Se você tocar neles, ela gritará furiosa. Distraia a atenção da criança e ela os esquecerá. Pois nossa vida é agora, e o amor por ela é agora. Amamos a variedade, o jogo de dor e prazer, e os contrastes nos fascinam. Para isso, precisamos dos opostos e de sua aparente separação. Nós nos divertimos com eles por algum tempo e depois nos cansamos e ansiamos pela paz e pelo silêncio do puro ser. O coração cósmico bate sem cessar. Eu sou a testemunha e sou o coração também. Pergunta. Consigo ver o quadro, mas quem é o pintor? Quem é o responsável por essa experiência terrível, mas mesmo assim adorável? Resposta. O pintor está no quadro. Você separa o pintor do quadro para depois procurar por ele. Não separe e não faça perguntas equivocadas. As coisas são como elas são, e ninguém em particular é responsável. A ideia de responsabilidade pessoal vem da ilusão de haver um agente. Alguém tem que ter feito isso, alguém é responsável. A sociedade, tal como é hoje, baseia-se na ideia de uma personalidade separada e responsável. Mas essa não é a única forma que a sociedade pode tomar. Talvez haja outras formas, nas quais o senso de separação seja fraco e a responsabilidade seja difusa. Pergunta. Um indivíduo com um senso de personalidade fraco estaria mais próximo da autorrealização? Resposta. Tome o caso da criança pequena. O senso de eu sou ainda não está formado. A personalidade é rudimentar. Os obstáculos ao autoconhecimento são poucos, mas falta o poder e a clareza da consciência, sua amplitude e profundidade. Com o correr dos anos, a consciência se tornará mais forte, mas, por outro lado, a personalidade latente irá emergir, obscurecendo e complicando. Da mesma forma que quanto mais dura a madeira, mais quente a chama, quanto mais forte a personalidade, mais brilhante será a luz gerada por sua destruição. Pergunta. Você não tem problemas? Resposta. Eu tenho problemas. Como eu já lhe disse, existir com nome e forma é doloroso. Mas eu amo existir, mesmo assim. Pergunta. Mas você ama tudo? Resposta. Na existência, tudo está contido. Minha natureza é amar. Até mesmo o doloroso é digno de amor. Pergunta. Isso não o torna menos doloroso. Por que não permanecer no ilimitado? Resposta. É um instinto de exploração, o amor pelo desconhecido que me traz à existência. É da natureza do ser procurar a aventura no vir a ser. Como é da natureza do vir a ser, buscar a paz do ser. Essa alternância de ser e vir a ser é inevitável, mas minha morada é além. Pergunta. Sua morada é em Deus? Resposta. Amar e adorar a um Deus também é ignorância. Minha morada está além de todos os conceitos, por mais sublimes que eles sejam. Pergunta. Mas Deus não é um conceito, ele é a realidade além da existência. Resposta. Use as palavras que quiser. Eu estou além de tudo que você seja capaz de pensar. Pergunta. Já que você conhece sua morada, por que não fica nela? O que o tira de lá? Resposta. Nascemos por amor à existência corpórea. E uma vez tendo nascido, nos envolvemos com o destino. O destino é inseparável do vir a ser. O desejo de ser o particular o transforma numa pessoa, com todo o seu passado e seu futuro pessoais. Olhe para um grande homem. Que homem maravilhoso ele era. Entretanto, como sua vida foi atribulada e quão limitados foram seus frutos. Como a personalidade de um homem é tão absolutamente dependente e como seu mundo é indiferente. E, no entanto, nós a amamos e protegemos por causa dessa própria insignificância. Pergunta.
A guerra começou, há caos, e alguém pede a você que se encarregue de um centro de distribuição de alimentos. Tudo o que é necessário lhe é dado. Trata-se apenas de executar o trabalho. Você recusaria? Resposta. Trabalhar ou não trabalhar, para mim não faz diferença. Talvez eu aceitasse, talvez não. Pode haver outros mais capacitados que eu para tarefas desse tipo. Profissionais da área de alimentação, por exemplo. Mas minha atitude é diferente. Não encaro a morte como uma calamidade e não me alegro com o nascimento de uma criança. A criança veio para passar por dificuldades, ao passo que os mortos estão livres delas. Apego à vida é apego à aflição. Nós amamos o que nos causa dor. Tal é a nossa natureza. Para mim, o momento da morte será um momento de júbilo, não de medo. Chorei quando nasci e morrerei rindo. Pergunta. Qual a mudança na consciência no momento da morte? Resposta. Que mudança você espera? Quando a projeção do filme termina, tudo continua como era antes de começar. Seu estado antes de nascer também era um estado após a morte, caso você se lembre. Pergunta. Não me lembro de nada. Resposta. Ou nunca ter tentado. É simplesmente uma questão de sintonizar a mente. É necessário treino, é claro. Pergunta. Por que você não participa de trabalho social? Resposta. Mas eu não faço outra coisa o tempo todo. E que tipo de trabalho social você quer que faça? Remendos não são para mim. Minha postura é clara. Produza para distribuir. Alimente antes de comer. Dê antes de tomar. Pense nos outros antes de pensar em si mesmo. Apenas uma sociedade altruísta, baseada na divisão, pode ser estável e feliz. Essa é a única solução prática. Se você não quiser que seja assim, lute. Pergunta. É tudo uma questão de gunas. Onde tamas e rajas predominam, tem que haver guerra. Onde sátua vigora, haverá paz. Resposta. Diga como quiser, dá no mesmo. A sociedade é construída sobre motivos. Coloque a boa vontade nas fundações e não haverá necessidade de pessoas especializadas em assistência social. Pergunta. O mundo está melhorando. Resposta. O mundo teve tempo suficiente para melhorar, mas isso não aconteceu. Que esperança haveria para o futuro? É claro que já houve e haverá, ainda, períodos de harmonia e de paz. Mas as coisas são destruídas por sua própria perfeição. Uma sociedade perfeita é necessariamente estática e, portanto, entra em estagnação e decadência. Do cume, todas as estradas levam montanha abaixo. As sociedades são como as pessoas. Nascem, crescem até um certo ponto de perfeição relativa e então degeneram e morrem. Não, pergunta. Não haveria um estado de perfeição absoluta que não degenere? Resposta. Tudo que teve começo tem que ter fim. No intemporal, tudo é perfeito, aqui e agora. Pergunta. Mas com o correr do tempo, não chegaremos ao intemporal? Resposta. Com o correr do tempo, voltaremos ao ponto de partida. O tempo não pode nos levar para fora do tempo, tal como o espaço não pode nos levar para fora do espaço. Esperar só lhe trará ainda mais espera. A perfeição absoluta é aqui e agora, não em algum futuro, próximo ou distante. O segredo está na ação, aqui e agora. É seu comportamento que o deixa cego com relação a si mesmo. Ignore tudo o que você pensa ser e haja como se já fosse absolutamente perfeito. Seja qual for sua ideia de perfeição. Tudo o que você precisa é de coragem. Pergunta. E onde encontrar essa coragem? Resposta. Em você mesmo, é claro. Olhe para dentro. Pergunta. Sua graça me ajudará. Resposta. Minha graça está lhe dizendo, olhe para dentro. Você já possui tudo o que é necessário. Use-o. Comporte-se da melhor forma que lhe for possível. Faça o que achar que deve ser feito. Não tenha medo de erros, eles sempre podem ser corrigidos. Apenas as intenções têm importância. A forma que as coisas irão tomar não está sob seu controle, mas os motivos de suas ações estão. Pergunta. Como uma ação nascida da imperfeição pode levar à perfeição? Resposta. A ação não leva à perfeição. É a perfeição que se expressa na ação. Enquanto você julgar a si próprio por suas expressões, dê-lhes total atenção. Quando você se der conta de quem você realmente é, seu comportamento será perfeito de forma espontânea. Pergunta. Se sou intemporalmente perfeito, por que nasci?
Qual o propósito desta vida? Resposta. Isso é como perguntar: o que o ouro ganha sendo transformado numa joia? A joia ganha a cor e a beleza do ouro. O ouro não é enriquecido. Da mesma forma, a realidade expressa em ação torna a ação significativa e bela. Pergunta: o que o real ganha com suas expressões? Resposta: o que ele poderia ganhar? Nada, absolutamente. Mas é da natureza do amor se expressar, se afirmar, superar dificuldades. Quando você houver entendido que o mundo é amor em ação, você o verá de forma bem diferente. Mas, primeiro, sua atitude com relação ao sofrimento tem que mudar. O sofrimento é, antes de mais nada, um chamado à atenção, que, em si, é um movimento de amor. Mais que felicidade, o amor quer crescimento, a ampliação e o aprofundamento da consciência e do ser. Tudo que o impeça se torna uma causa de dor, e o amor não se esquiva da dor. Sattva, a energia que trabalha pela retidão e pelo desenvolvimento ordenado, não deve ser contrariada. Quando obstruída, ela se volta contra si própria e se torna destrutiva. Sempre que o amor é sonegado e sempre que se permite que o sofrimento se dissemine, a guerra se torna inevitável. Nossa indiferença às aflições de nosso vizinho traz o sofrimento até a nossa porta. Esse foi Sri Nisargadatta Maharaja. Sairam. Sairam, Rubens. É incrível, muito bom. Obrigada. Sairam. Sairam. Perdão se eu alonguei demais a leitura, não tinha noção do tempo que ia durar. Acho que a gente pode terminar então. A gente terminou esse discurso, né? E na próxima semana, na próxima vez que a gente for fazer o estudo, a gente vai para o capítulo 9. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Loka Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti